Eliane, quando a gente está falando, né, na escritora, tem lá seus desafios? Bem-vinda ao Quadro Mosaico. Oh, é um prazer, eu fiquei encantada de conhecer, né, apesar de muitos anos estar na TV Sudoeste, mas fazer parte desse quadro muito me honra. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que desafio para sempre. Por quê? Além de escrever e de se pensar em publicar, porque sempre pensamos assim, ó, a matéria final do meu livro é o papel. Hoje nós vivemos numa situação diferenciada, que é a questão do e-book, a questão de você não ter o papel, né? O grande desafio, o primeiro de escrever e o segundo de publicar, que são coisas completamente diferentes. Eu acho que, e aí num terceiro que eu colocaria, que é a questão de vender. Olha, né? Eu sempre digo que primeiro vamos escrever muito, eu vou escrever muito, depois eu vou corrigir muito, depois eu vou editar muito e um dia eu vou vender muito, esperamos, né? Com certeza, né? Deixa o terceiro. Profetiza que vem. Amém. Mas o vender muito, ele demanda bastante tempo. E o escrever muito, ele depende não só do tempo, mas do teu estado emocional também, né? Quando eu estou escrevendo um livro infantil, eu primeiro dependo de estar analisando esse universo, o mundo, as coisas, depois colocar no papel, criar aquela história e então começar a criar aquele personagem, né? E esse personagem, para que a criança goste, e ele não pode estar carregado de valores, falsos valores. O objetivo é que faça hoje com que a criança se desafie a pensar, né? E aí está a grande, não digo dificuldade, mas a grande responsabilidade que um escritor de literatura infantil tem que ter, porque quando a gente analisa às vezes alguns textos e começa a pensar, peraí, o que essa criança está adquirindo e eu preciso que ela adquira ou eu quero que ela pense? Não é só escrever, né? É toda uma análise. Toda uma análise. E até do personagem, né? Eu criei há uns 20 anos, quando meus filhos eram pequenos, eu criei um personagem, e a Luzia, o nome da personagem é Luzia, e deixei a Luzia, várias situações, ela vai viver várias aventuras, deixei a Luzia guardada, escrevi vários textos para ela e guardei. E agora já está na editora, né? Já está andando, está no forno, inclusive, logo sai. E a Luzia vai começar a sua primeira aventura, que vai para o público, né? Que é a aventura da Luzia numa ilha. Olha. E o interessante foi que o editor me questionou, mas essa ilha precisava ter alguma lenda. E eu disse, meu Deus, eu vou criar uma lenda agora, né? Aquela ilha. Já foi um start. Né? Então eu fiquei pensando, por que será que aquela ilha, e aí que cria uma lenda também dentro daquela história, é desafiante. Aí o editor também, né, te questiona, te leva você a rever o teu próprio livro. Que desafia também. Para ter essa certeza. E por isso que é importante a editora. Olha só. Né? Porque quando você faz, muitas vezes a gente tem aquele texto e tem aquele apego, eu escrevi como uma carta, né? Eu acho que o primeiro texto é uma carta para mim mesmo. Você escreve aquilo para lembrar daquilo, para colocar um pouquinho do que você pensa, do que você sente. Beleza, daí depois você vai ter que se afastar dele e vender a se afastar completamente. Pronto, não é mais meu. Não me pertence mais. Não me pertence mais, agora é do público, né? Porque quando o outro lê, ele já não tem a mesma visão que você tem. Que você teve que estava ali confeccionando todo aquele trabalho. Né? E é bem interessante essa análise aí, que às vezes machuca também, né? Um dos livros, o livro A Maldição, eu estive em Anicuns, em Goiás, onde que eles leram, uma equipe de advogados, formandos, e leram e foram fazer um júri simulado, porque é um romance policial, e foram fazer um júri simulado. Eu jamais esperaria que acontecesse aquele final, e eu voltei assim, pensei, puxa, como... Olha só. Né? Eu não posso falar, porque senão... Claro, senão, né? Tem que deixar aqui no mistério, para quem quer conhecer, vai lá rir. Vai lá, é isso aí. E tem novidade chegando, né? Além do infantil, o que vem por aí também? O próximo livro, já estou no último capítulo, é interessante, esse livro fazem 15 anos que eu escrevo ele. E vai ser difícil quando chegar na mão totalmente, né? A editora está esperando, mas quando chegar lá, eu acho que o difícil vai ser, porque ele ficou tão casmurro, ficou tão fechado, com 500 páginas, que vai ser difícil como que vai fazer
Aí ainda bem que tem o corretor, né, que vão fazer, porque realmente é sobre o tráfico humano, tem a prostituição infantil, uma coisa que acontece muito no Brasil, e foram anos que também eu viajando com o marido, ele é motorista de caminhão, viajava para Chile, para Argentina, e a gente começa a ver muitas coisas em portos, a gente começa a observar, e claro que tem coisas que é da observação do meu eu literário, outras que é da escritora, outra que é da pesquisadora, né? E somando-se, chegou a esse que foi difícil de escrever, doído de escrever. Doído de escrever. Baseado, né, em fatos reais. E esse que é o problema, né? Acho que é por isso que dói. Que dói bastante, você sabe que tu tá vendo uma realidade e está transcrevendo aquilo. E saber, principalmente no dia a dia, a gente tem... Eu sou professora, eu sempre sou alfabetizadora, e muitas vezes a gente conhece histórias assim, e esses alunos, eles também inspiram a gente, né? Numa hora de brincadeira, de cuidado não ser um personagem do meu livro. O que você está falando perto da professora, escritora, artista, pode se tornar história. Pode se tornar história, né? Ou o próprio aluno vira um personagem aí, né? Personagem do meu livro. Né? Então, mas de fato é isso, né? São pessoas, e se você não conviver com as pessoas, você vai imaginá-las, e essa imaginação, ela pode se tornar irreal. Eu posso brincar com isso na literatura infantil, mas na vida real eu preciso ter essa inspiração, né? Porque é como... conhecer a realidade. Exato. Ou como diz Stanislavski, né? Do teatro. Eu também não posso me aprofundar de dizer, eu vou viver aquele personagem, incorporar. Não existe isso. Sim. Porque caso contrário, eu estou encenando, queima aquele espaço, lá eu queimo junto. Queima junto, acabou. Né? Então você tem que ter essa separação aí. Olha, que é interessante. É desafiador, né? Muitas horas de escrita, anos, como você acabou de falar, mas é gratificante. Opa! o bom é pegar o final ali, quando você pega a primeira correção. A primeira correção é quase como um TCC. Você se desespera. De chorar. É assim, é de chorar. Daí mas é que não era isso, né? Uhum. Mas vamos lá de novo. E isso é se debruçar. As pessoas falam assim, eu também quero escrever um livro, eu também escrevo. Então escreve. Vai lá e escreve, porque quando chegar na parte realmente de transformar num escrito para o outro ler, é se debruçar e escrever, é sentar, como às vezes eu domingo 9 da manhã e só levantar 1 da tarde e almoçar, mas aquela outra cena e voltar e trabalhar aquela cena de novo, e isso é escrever, isso é produzir, né? Eu fico feliz quando eu vejo alguém que escreve assim, olha para você, pronto, eu vou fazer um texto. Eu conheço pessoas assim. Não, eu preciso concentrar, eu preciso estudar a pessoa, preciso criar, eu preciso rever o texto, eu necessito de trabalhar naquele texto mesmo, como uma roupa. Digamos que eu fosse lavar a roupa no rio. Né? Você pega aquela roupa, tu bate na pedra, vai te doer o braço, tu vai bater até que você tirou tudo que tinha dela e fica ainda um pouquinho, né? Então, a gente escrever para mim é isso. É isso mesmo. É pelear, que nem fala. Pelear ali. Que maravilha. E a gente te ouvindo, inspirar outras pessoas, né? Também levar o conhecimento através da escrita para outras pessoas. Que respaldo você tem nisso também dos estudantes, das pessoas da comunidade, de quem já leu as suas obras também? Eu dou aula para o ensino médio, né? Então também leciono português para o 3º ano, então eu tenho esse contato, mas o que mais me encanta são quando alguém nunca li um livro inteiro e não consegui largar desse livro. Isso é gratificante. Olha. Ou como esses dias um dos meus alunos disse, pois eu não consegui ler teu livro ainda, porque a mãe leu 1 vez, 2 vezes, daí passou para outra ler, ou a tia pegou o livro e não quis mais me devolver. Então esse tipo de coisa é muito gratificante mesmo. Ou quando você tem o livro ali, a pessoa vem, comprei o livro, entrei no Amazon, comprei o livro. Nossa, se eu tivesse comprado de mim era mais barato. Direto, mais perto. E mais barato, né? Porque no Amazon tem R$20 mais caro. Então. Enfim, né? E aí, mas me encanta esse tipo de coisa. É gratificante ver que o outro está se encantando pela história num mundo hoje que as pessoas não leem.
não querem, não é que não leem, isso é generalizar também, né? Sim. Mas eu acho que devido a todo esse evento da A internet, tecnologia tá aí tão fácil, facilita muita coisa. e rápido, né? E Eu tenho rápido informação demais. assim. É. Eu às vezes questiono, você leu a notícia? Por quando você vai trabalhar esse gênero textual, você leu a notícia? Eu li a manchete. Você sabe da notícia? Você sabe diferenciar o que é um fato e uma opinião dentro dessa notícia? Consegue perceber que não pode ter opinião? Se consegue identificar? Aí nós estamos trabalhando então com letramento crítico. Exato. Né? Então, e todo o texto jornalístico, mesmo esse quadro, é um gênero literário. E tudo isso é plausível de você trazer para o espaço do aluno e fazer com que ele pense. Como eu sempre digo, eu sou professora a vida toda. Então, não tem como você desvincular Não eu vai sala de aula, eu não alfabetizador. Vai distanciar, não vai deixar de existir. Não né? tem como. Não tem como. Mas a gente sabe que quem gosta de ler é pegar o livro aqui, sentir o cheirinho da folha, daquele livro no que você está abrindo. É diferente, né? É diferente. Você, aqui nas Eu telas. não consigo ler na tela. Não consigo. Prefiro o livro também. É o livro. Porque eu não sei, eu tenho uma mania assim de ter uma caneta, de anotar em alguns livros. Eu sei que as pessoas não gostam muito, mas alguns livros. Apesar que Tá depois. ali alguma coisa que quer voltar depois, buscar de novo aquela ideia, né? Mas sabe que eu diminui muito diminui a leitura em livros, assim, de ler como eu lia, de ler dois romances por mês, como eu costumava fazer. Quando eu comecei a usar óculos, acho que os óculos também são uma lente que atrapalha. Atrapalha um pouco, olha só. Não, é verdade. Não deixa a leitura. Apesar que o óculos é bom, você olha, não, eu enxergo, mas eu acho que atrapalha a leitura. Aquele negócio de você jogar para o lado, vai lá. Deixar pra cá, pra lá. Eu vou escrever uma peça de teatro com isso, sabe? Legal. Como você lê? Como você lê. Olha, uma boa ideia, com certeza. Como você lê? E é isso, mas nunca deixar de ler, né? É muito bom isso. Exatamente. A leitura ensina muito. E quando a gente fala... A maior parte dos meus textos são 42. Dos meus textos são de literatura de teatro. Você veja que interessante. Olha. É a literatura de teatro que eu comecei junto com o grupo Atlas Pato Arte por conta dos direitos autorais serem caras. E é uma das principais, da minha principal defesa, e que é o que eu vou falar também no fórum, é a questão da literatura teatral estar tão pobre. Pobre de não ter escritores, não de pobre de pobreza, não tem. São pouquíssimos escritores que hoje escrevem esse tipo de literatura. E eu lancei um livro em São Paulo, que é um texto de teatro, eu tenho um adulto e um infantil que eu lancei em São Paulo. Mas é interessante como eles são procurados por causa da linguagem direta, do discurso direto que tem no texto teatral. E essa forma de texto, ela é interessante também para criança. E é o que eu mais escrevi na minha vida, e o que eu menos publico, lógico. Mas por conta do quê? Eu precisava escrever porque tinha uma peça para apresentar em Pato Branco. Então tinha um festival, eu tenho que escrever uma peça. Então o começo de eu escrever livro não foi exatamente com a intenção de lançar qualquer livro. Era escrever. Durante 15 anos eu escrevi por escrever texto para ir pro palco. Todos os meus textos nos primeiros 15 anos, todos eles foram pro palco. Todos eles. Então foi um outro tipo de trabalho, porque eu escrevia, ia pro palco, os artistas atuavam e eu ia olhar, mas aqui eu trabalhava o texto conforme eu estava vendo aqui o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Isso. Então, na verdade, meu primeiro gênero teatral é o gênero teatro. Esse tipo de texto, para depois, porque eu escrevi um roteiro e nós participamos com a Lei Rouanet e se perdeu, foi uma mudança que teve das leis, lá não me lembro bem, foi em 2007, e esse roteiro se perdeu no Ministério. Ninguém sabia onde que estava o processo, não tinha todo esse negócio de internet, não era tudo assim. E aí que eu lancei o livro, eu peguei aquele texto que era para ser um filme, que era um roteiro, e transformei num texto narrativo. E veio a primeira obra ali. E gostei da brincadeira. Fala mais. Daí eu gostei, troquei para o texto narrativo. E por conta disso, você pode ler todos os textos, eles sempre são rápidos, por causa dessa influência do texto teatral. Então ele vem carregado com muitas informações e
E a Rafa E essa é a parte, é por isso que as pessoas me perguntam, mas como ele parece que é filme, parece que eu tô lendo. Andando, É por causa disso, é por causa do teatro. Claro, tá aí explicadinho. Né? Com certeza. Liane, muito obrigada pela participação aqui no Mosaico, mas antes da gente terminar, né, por favor, daí os seus contatos, para que as pessoas também consigam comprar o seu livro direto contigo, saber mais das suas artes, das suas obras. Então, olha só, lá no Amazon, procura Eliane Gause, ou se você colocar meu nome, Eliane Gause Livros, vai direto na editora Clube de Autores de São Paulo, que são 2 livros, e também vem o livro A Maldição diretamente, tanto na plataforma da Viseu, que é a minha editora, né, quanto da Clube de Autores. Então, está só colocar o nome, Eliane Gause Livros, acha tudo no Insta aí. É fácil acessar. Fácil. Meus contatos também são todos abertos, né? Coloca meu nome, está o telefone, eu nunca fecho, porque escritor não pode ficar fechado. Tem que estar, né? Aberto ao público. Sim, ué. Você quer me encontrar? Estou aqui, né? Então é isso. Eu agradeço, que bem-vinda na minha casa, né? Obrigada, tá? Por nos receber, por receber a gente do Mosaico, TV Total aqui. Que bom, obrigada mesmo. Obrigada. Foi um bate-papo super gostoso.